e ouvirmos e sermos ministrados naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Aleluia. Mais uma quarta-feira do tempo de cura. Esse tempo de cura que tem feito a diferença nas nossas vidas, que tem sido um divisor de águas para cada um de nós. E eu tenho certeza que hoje não será diferente. Que o Senhor vai abençoar grandemente você, sua casa, sua família, você que está nos assistindo através do culto ao vivo, essa ferramenta que tem abençoado tantas e tantas pessoas. Que o Senhor possa abençoar sua vida, aí aonde você está, e que a palavra de Deus encontre em você uma terra boa, para que venha frutificar e dar muitos frutos, 30, 60, 100 vezes mais. Chacoalha quem está do seu lado, joga ele no chão se estiver dormindo, e diz assim para ele: hoje Deus tem uma palavra para a sua vida. Só quem crê dá um glória para Jesus. Aleluia, graças a Deus. Galera de Itapecerica da Serra está aí, ó, firminho. Olha aí, quarta-feira, atravessando a cidade para vir cultuar o Senhor Jesus. Suzane, Aline, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, Lucas capítulo 7, versículo 11 ao versículo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17. Amém? Desculpa, queridos. Vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17. Saiu 7? Falhou o microfone. Pastor nunca erra. Amém? Vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17. Diz assim: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Repita: o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Uau! E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Põe a mão no seu coração. Senhor, obrigado pela tua palavra. Estou aqui mais uma vez, rendida aos teus pés, reconhecendo que de mim mesmo eu não tenho nada. Sou completamente, totalmente dependente de ti. Sem ti eu nada posso fazer. Eu tenho diante de mim um sermão que foi preparado através da instrução do teu Espírito Santo. Mas eu reconheço que se o Senhor não me usar, Senhor, eu nada poderei fazer nesta noite sem ti. Por isso, usa-me como uma pena na mão de um hábil escritor, para escrever nas tábuas dos corações aqui presentes, daqueles que estão assistindo esse culto, a tua palavra. E que essa palavra mude a nossa brevidade e toque a nossa eternidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sentar, olha para quem está do seu lado, e você vai sentar dando glória a Deus. E o tamanho do glória que você vai dar, o tamanho da vitória que você vai levar. Aleluia, glória a Deus. Coisa boa é dar glória para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eita, que eu estou alegre de estar vendo quem eu estou vendo daqui. Raíssa, saudades de você, viu? Eu e a pastora Rosana depois queremos te dar um abraço, tá bom? Amanda, Deus te abençoe, minha filha. Graças a Deus. Tema da mensagem de hoje: com paixão ou sem paixão? Fiz um trocadilho, óbvio, dá para perceber.
Mas, quero que você repita comigo, com paixão ou sem paixão? Como você vive a sua vida? Como a sua vida é movida? Com paixão ou sem paixão alguma? Como o seu ministério é movido? Com paixão ou sem paixão alguma? Como é o seu relacionamento com a sua família? Com paixão ou sem paixão alguma? Como você se relaciona com o seu próximo? Com paixão, com empatia, se colocando no lugar dele, com misericórdia, colocando as misérias da vida dele no seu coração, se identificando com a sua dor, com as suas fraquezas, com as suas mazelas. É assim que você se relaciona com o seu próximo, com compaixão, ou sem paixão alguma? Sem se importar com os seus sentimentos, sem se importar com a sua história, sem se importar com as suas dores. Ontem a minha esposa chegou para mim, já era tarde da noite, devia ser umas 11 horas, e ela disse assim para mim: e a sua mensagem? Falei assim: ainda não está pronta, ainda não fiz. Ainda não tive aquele insight de revelação. E quando a gente depende da vontade de Deus, é assim, né? Não adianta eu querer sentar lá, pegar a Bíblia e dizer, vou fazer uma mensagem. Eu não consigo. Eu não consigo, simplesmente não consigo. E aí ela falou assim para mim: eu queria tanto ouvir uma mensagem sua falando de Jesus. Eu falei: mas eu falo de Jesus toda vez que eu prego. Como assim você quer ouvir uma mensagem minha falando de Jesus? Ela: eu sei, mas eu queria mais. Aí eu fiquei ali parada, ela falando. E mulher assim, começa a falar, e você vai embora, né? E ela falando lá, e eu fui embora. E eu fui pensando: Senhor, eu queria pregar uma mensagem para falar mais do Senhor, e como ela está falando. Eu fui dormir com aquela vozinha ecoando na minha cabeça, ainda naquela dúvida do que eu iria ministrar, sem nenhuma centelha ainda queimando o meu coração. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, esse ano, em dezembro, vai completar 25 anos que eu me converti ao Senhor Jesus, e desde que eu me dispus a pregar a palavra de Deus, eu tenho isso como um critério no meu relacionamento com Deus. Eu não quero que seja algo automático, eu quero que seja algo espiritual, realmente movido por essa centelha de revelação. Hoje eu acordei bem cedo para poder me dispor a receber da parte do Senhor. E aí, lendo, eu li uma frase em específico no meu devocional, que dizia assim: Jesus tinha compaixão. Ele exerceu o seu ministério com compaixão. E aquela palavra, naquele momento, acendeu uma centelha dentro de mim. E eu entendi, eu falei: é isso. É isso que o Espírito Santo quer que eu pregue hoje. Olha para quem está do seu lado de novo e diz assim para ele: com paixão ou sem paixão? Porque eu aprendo que, ao analisar a vida de Jesus, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu percebo em tudo que ele fazia, ele era movido por compaixão. É a compaixão que nos move. Por outro lado, é a falta de paixão que nos paralisa. Quando eu tenho compaixão, eu sou movido por aquela compaixão. Quando me falta essa compaixão, quando me falta essa paixão, a minha vida fica completamente paralisada. Porque a essência do relacionamento, a essência do 2º mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, é amar e exercer sobre o próximo compaixão. E aí eu comecei a pesquisar dentro da concordância bíblica exaustiva,
todas as passagens nos 4 evangelhos que acentua essa característica do ministério de Jesus e que o movia a fazer algo especificamente pautado neste sentimento, nesta atitude, nessa disposição de se mover por compaixão. E aí, quando eu comecei a analisar e estudar, eu descobri que quando acaba a paixão, acaba o propósito da vida humana. É por isso que o ministério de Jesus, do início ao fim, é exercido com compaixão. Porque a essência e todo o propósito da sua missão estava baseada em amor, em compaixão. Quando acaba a paixão, quando acaba a compaixão, as pessoas entram em depressão. Porque elas perderam a paixão, a compaixão por si mesmas. Elas perderam o amor próprio por si mesmas. Entraram em um declínio, em uma queda, que se elas não conseguirem resgatar essa compaixão novamente, elas morrerão. Famílias são destruídas porque falta compaixão. Casamentos se acabam porque falta compaixão. Ministérios ruem porque falta compaixão. As pessoas entram no automático. Igrejas morrem e se fecham porque falta a característica essencial, primordial, indispensável, insubstituível, inegociável da compaixão. Perdem. Eu não sei se você consegue, mas eu tenho orado muito a Deus para que o Senhor, em tudo que eu faça na minha vida, me dê discernimento. E uma coisa que eu tenho percebido, que Deus tem me trazido, esse discernimento de perceber quando as pessoas estão fazendo algo para Ele com compaixão. Quando as pessoas estão fazendo algo para Deus com paixão. Deus tem me dado esse discernimento. Da mesma maneira como também perceber aquelas pessoas que fazem sem paixão alguma. Sem paixão nenhuma. Nós estamos agora, essa semana em específico, nós estamos adentrando na Semana da Diversidade aqui na capital paulista. É a semana onde nós vamos ter aí diversos evangelismos de impactos. Abrindo aqui um parênteses, que não é a única ocasião em que a igreja se move em evangelismo e em missões. Pelo contrário, a cidade de refúgio, ela tem essa referência no mundo espiritual de ser esta igreja missionária de Cristo, principalmente porque a característica inerente da pastora Lana e da pastora Rosânia é esse chamado missionário. E entendendo que nós estamos na semana da diversidade, a gente tem visto aquelas pessoas que já, antes da semana da diversidade, já têm se demonstrado movidos por compaixão pelas vidas. E não pessoas que única e exclusivamente, nessa época do ano que se dispõem, mas pessoas que estão se dispondo há muito tempo. Porque existem aquelas pessoas que esperam essa semana em específico para se moverem, para saírem às ruas, para evangelizar. Ainda bem que pelo menos nessa época essas pessoas se movem, se constrangem, se movem em compaixão. Quando por outro lado existem aquelas pessoas que nem mesmo se constrangem em fazer. Nem na semana da diversidade. Por quê? Lhe falta paixão por almas. Chacoalha quem está do seu lado e diga: com paixão ou sem paixão? Como você tem servido a Deus? Como você tem servido a Deus? Como? Quando a gente olha para Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de compaixão. Seu ministério entre nós demonstrou o quanto Ele amava as pessoas. E o quanto Ele ansiava de maneira desesperada mostrar para as pessoas o quanto Ele as amava. Olha que interessante, missionária Simone. Ele ficava desesperado para mostrar para as pessoas o amor dele por elas. Tem uma ocasião em específico
Eu estou falando de Jesus, viu? Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Escute bem isso. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Só faz isso quem é movido por compaixão. Ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas, desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. É a característica inerente no ministério de Cristo. Ele se movia de grande compaixão pelas multidões, pelos perdidos, pelos miseráveis, pelos excluídos, pelos segregados, pelos marginalizados. Ele se movia de grande compaixão. Um dos momentos de maior aflição do seu ministério é quando ele está olhando para Jerusalém. E ali olhando para Jerusalém, ele lamenta, porque o seu povo não enxergava o quanto ele os amava. E ele diz em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Jesus chorava, Fabiano, ao ver as pessoas perdidas. Ele chorava ao ver as pessoas que ele amava sofrendo. Quando ele viu o sofrimento de Marta e de Maria diante da morte do seu irmão Lázaro, ele não suportou. João 11:35 diz: e Jesus chorou, porque ele tinha empatia com a dor do outro. Ele tinha empatia com a dor do próximo. Ele sofria com quem sofria. Jesus, ele absorvia a dor das pessoas. E ele absorvia de tal maneira, e absorveu de tal maneira, que ele tomou sobre si as nossas dores. Tamanha era a sua compaixão. Quando eu falo era, eu estou falando dentro de um contexto do ministério dele. Amém? Dentro do contexto da manifestação da sua encarnação, verbo encarnado, Emanuel, o Deus conosco. A palavra fala em Isaías no capítulo 53, versículo 4, versículo 5, dizendo: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto é compaixão. Isto é ser movido com paixão. Quando você começa a analisar, você percebe o quanto que ele nos ensina a exercer a compaixão sobre o próximo. Como é urgente, como urge a necessidade da Igreja de Cristo ouvir mensagens como essa. A Igreja de Cristo tem esquecido desse critério para cumprir a missão para a qual foi chamada. A Igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra na atualidade tem esquecido a importância de exercer a compaixão sobre o próximo. Tem esquecido. Jesus nos ensina de diversas maneiras. Há um momento em específico que ele conta a parábola do credor incompassivo. Escute isso. Um homem que foi perdoado imensamente na dívida que tinha para com o seu Senhor. Mas no momento de liberar perdão,
sobre a vida de outro, que lhe devia uma quantia irrisória mediante a dimensão da quantia que ele devia ao seu Senhor e foi perdoado, foi incapaz de exercer a mesma misericórdia. Foi incapaz de dispor da mesma graça, da mesma empatia, da mesma compaixão. Mateus 18:33, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Como temos sido rápidos, ávidos em julgar os outros. Como temos sido rápidos, ávidos em condenar os outros. Como temos sido rápidos e ávidos em excluir pessoas. Em deixá-las à beira do caminho, como fez o sacerdote ao ver o homem ferido. Como fez o levita ao ver o que o sacerdote havia feito e imitar o mau exemplo. Como temos sido a referência nesta geração de igreja religiosa. Temos cerimoniais, temos rituais, temos liturgias, mas nos falta compaixão. Escute isso. Algo muito importante acontece se você parar para perceber a essência dessa parábola. Porque Jesus nos mostrou quais são os danos que nós sofremos ao viver sem compaixão. Ao viver sem paixão. Olha o que nos causa. Mateus 18:34. E indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Quanto mais sem compaixão essa geração se torna, mais atormentada ela fica. É por isso que nunca na história da humanidade se encontrou uma geração com tamanha quantidade de doenças psicossomáticas, doenças de alma. Os consultórios médicos psiquiátricos estão abarrotados. Por quê? Porque é o reflexo de uma geração sem compaixão. E quando eu vivo sem compaixão, eu vivo uma vida de tormento. É Bíblia, é palavra, eu não posso fugir do critério, do princípio inerente, revelado na palavra de Deus. Eu vou ler novamente, Mateus 18:34, indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. A Bíblia está me dizendo que como faltou compaixão para aquele homem, com aquele que lhe devia uma quantia irrisória mediante o tamanho da dívida que ele foi perdoado, ele então foi entregue para ser atormentado. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado, dá uma apertadinha. E diz assim para ele, se você quer vir conhecer a paz, que excede todo entendimento, se relacione com as pessoas, tendo compaixão delas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Jesus nos ensinou a vivermos movidos pela compaixão. Ele demonstrou isso sentindo pessoalmente a dor de cada uma das pessoas. É isso que está inerente no contexto que nós lemos de Lucas 7, versículo 13, vendo a viúva, o Senhor moveu-se, e aqui é fantástico, porque não diz que ele só se moveu de compaixão, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. Foi algo tão profundo que tomou conta dos seus ossos. Dominou o seu ser completamente. Ao ponto dele tocar no esquife. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Ele tocou no que era impuro. Ele tocou no que era imundo.
mundo, porque quando você tem compaixão, cerimonialismo, religiosidade, tudo aquilo que te afasta do próximo cai por terra. Você passa por cima de tudo isso e se compadece da dor do próximo. Aleluia! Precisamos mais de compaixão do que de línguas estranhas. Tem muita gente cheia de línguas estranhas sem compaixão nenhuma. Tem muita gente cheio de convicções religiosas, mas sem compaixão nenhuma. Nós precisamos de compaixão. Olha para quem está do seu lado, dentro do caroço doido dele, diga: nós precisamos de compaixão. Aleluia. Eu reli essa passagem. Falei: Jesus, me mostra alguma coisa especial aqui nessa passagem. Aí voltei um pouquinho lá em cima, vi que antes dele curar, dele ressuscitar o filho da viúva, ele curou o servo do centurião em Cafarnaum. Escuta isso aqui, presta atenção com isso aqui. Isso aqui é um gancho muito importante para você entender o que a gente faz quando é movido por compaixão. Presta atenção. Ele saiu de Cafarnaum e foi até Naim. Escuta isso. Quando ele chega em Naim, ele ressuscita o filho da viúva. Depois, ele segue adiante. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Que foi o único milagre que ele fez em Naim. Sabe o que a palavra de Deus está nos revelando? Ele saiu de Cafarnaum e foi até Naim, só por causa daquela viúva. Tem gente que só se move por multidões, ele se moveu por uma mulher. Tem gente que só se move por quantidade, ele se moveu por aquilo que é o mais importante, alma. Não importa se é de 1, de 10, de 100 milhares, alma. Foi isso que o moveu. E é isso que tem que mover a mim. É isso que tem que mover a você. É isso que tem que mover a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele se moveu por causa de uma viúva. Repita, ele se moveu por causa de uma viúva. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mais ainda se você entender o que era uma viúva naquela época. As viúvas naquela época eram desprezadas. Elas eram segregadas. Viviam à margem da sociedade, marginalizadas. As viúvas daquela época, se não eram ricas e se não tinham filho para mantê-las, morriam de fome. Viúvas eram estereotipadas. Mas ele se moveu por alguém desprezado. Ele se moveu por alguém segregado. Ele se moveu por alguém estereotipado. Ele se moveu. E não se moveu de qualquer maneira. Ele se moveu de íntima compaixão. Aleluia. Sabe o que alegrava a alma dele? Era se mover de íntima compaixão por quem precisava. Sabe qual era a comida dele? Era se mover de íntima compaixão por aqueles que precisavam. Sabe qual era a bebida dele? Era se mover de íntima compaixão por aqueles que careciam. Era isso que lhe dava satisfação, prazer de vida, senso de propósito. Era isso que lhe dava prazer, se mover de compaixão. E aí eu entendo que quem se move com paixão rompe barreiras culturais. Não tem mais aquele negócio, você é da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana. Não. Essas barreiras, elas só existem para quem é movido por religiosidade. Eu me lembro uma vez que eu fui na Conde de Sazedas, Lana Holder na Conde de Sazedas, depois da cidade de refúgio. Você consegue imaginar a cena? Essa aqui, eu vou ficar aqui dentro do carro, te esperando. Falei, valeu, vou ficar aí, fica aí. Ficou lá dentro do carro. Quando eu saí, ela tranca a porta.
Era muito interessante. Eu entrava dentro das lojas, tinham pessoas que me conheciam de imediato, olhava para mim, boa tarde. Paz do Senhor, irmão. Boa tarde. Não tem problema, eu te dou a paz. Se você não recebe a paz que eu te dou, que é de Cristo, ela volta para mim, eu não perco nada. Quem perde é você em não receber a paz que eu te dou, meu irmão. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tinha gente que estava assim, parado, vendo a Bíblia, eu chegava perto, a pessoa saía de perto. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja que Jesus vem buscar, quando ela não entende, o mínimo que ela faz é ter compaixão. O mínimo que ela faz é ter compaixão. Quando você tem compaixão, você rompe barreiras culturais, barreiras religiosas. Não tem mais essa coisa do circunciso, não circunciso, do hebreu, do gentio. Não! Nós nos movemos em compaixão. Quem se move em compaixão rompe barreiras sociais, morais. Como assim, pastora? Morais? Sim, Jesus rompeu barreiras morais. Em plena luz do sol, ao meio-dia, ele estava num poço da cidade de Sicá, cidade de Samaria, no poço da herdade de uma aldeia chamada Sicá, conversando com uma mulher que já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha naquela ocasião não era dela. Quando os discípulos chegam, ficam escandalizados. Senhor, escandalizam. Ele rompe barreiras morais, sim, quando ele, ao ser questionado acerca daquela mulher adúltera, João capítulo 8, ele diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos os seus acusadores lançaram as pedras ao chão e se retiraram. Ele olha para a mulher e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? Se foram, Senhor. Então vai, mulher, vai, não peques mais. Compaixão. Quando aquela mulher adúltera entra para lhe beijar os pés, lavar com as suas lágrimas, secar com os seus cabelos, Simão, o fariseu, olha para Jesus e pensa: se ele fosse realmente o Messias, se ele fosse quem as pessoas acreditam que ele é, ele saberia quem é essa mulher. Aí Jesus faz uma pergunta para Simão: Simão, a quem mais se ama? Aquele a que menos se perdoa ou aquele a quem mais se perdoa? Ah, Senhor, aquele a quem mais se perdoa. Portanto, a quem mais se perdoou, este foi ao que mais se amou. Movido por compaixão. Aleluia. Dentro do contexto da história dessa viúva, escute. Vamos falar o que acontecia dentro de uma tradição histórica, cultural, ali em Israel, em Judá. Preste atenção nisso aqui, porque a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar. Qual era o sonho de toda mulher da cultura hebraica? Se casar. Se casar. E em se casando, o seu sonho era dar ao seu marido filhos homens. Porque acreditava-se que eram os filhos homens os responsáveis por dar continuidade à descendência do seu pai. Era assim que se perpetuava uma descendência. Quando a Bíblia diz que ela era uma viúva, é porque ela já havia perdido o seu marido. E agora a Bíblia enfatiza que além de ser uma viúva, ela também havia perdido o seu filho. Ou seja, ela perdeu o seu marido e o seu filho. Ela perdeu o seu sonho. Olha para quem está do seu lado e diga: ela perdeu o seu sonho. Quando Jesus chega lá, Jesus não ressuscita somente o filho dela. Jesus ressuscita os sonhos dela. Jesus ressuscita os sonhos dela. E eu entendo que quem se move com compaixão, ressuscita sonhos.
Meu Deus, isso é fantástico. Quando você se move com paixão, você ressuscita o sonho das pessoas ao seu redor. Pessoas que desistiram de sonhar. Pessoas que não acreditam mais que Deus realiza sonhos. Mas quando você se permite ser movido com paixão, você ressuscita o sonho na vida dessas pessoas. Foi isso que Jesus fez. Ele foi em Naim, movido de íntima compaixão por aquela mulher. Toca naquele esquife e diz para o menino se levantar. Ali Jesus estava dizendo, eu ainda realizo sonhos. Aleluia! Há um agravante ainda dentro desse contexto. Porque quando uma mulher se tornava viúva, era o filho que trazia a ela esperança de vida. Olha para quem está do seu lado, diga, quem se move com compaixão, ressuscita sonhos e esperança. Aleluia. Deixa Deus te usar para ressuscitar a esperança das pessoas. Deixa. As pessoas estão cansadas de ouvir palavras de desesperança. A igreja que tem essa responsabilidade, que deveria assumir essa missão, tem perdido o alvo. Quando a Cidade de Refúgio nasceu, todos os dias, sem exceções, todos os dias, nós saímos daqui moídas com os aconselhamentos que nós recebíamos. De segunda a segunda. Teve um que me chamou muita atenção, que eu nunca me esqueci. Dentre tantos, eu poderia enumerar vários. Uma jovem que foi excluída da igreja, quando trouxe ao pastor a revelação da sua orientação sexual. E ela disse, pastor, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo deixar de ser assim. Ela ainda não tinha essa compreensão dessa graça que inclui, que Deus chamou a todos para viver em santidade. E ela, chorando compulsivamente na nossa frente, ela disse, eu estou com muito medo. E nós perguntamos para ela, você está com medo de quê? Ele estendeu as mãos para mim e me amaldiçoou, pastoras. Ele disse que eu ia morrer de câncer. Que um câncer da planta do meu pé iria tomar a minha vida até o alto da minha cabeça. Ela estava arrasada, destruída. Estava ali uma jovem sem sonhos e sem esperança. Porque foi tratada sem paixão. Sem compaixão. Eu me converti na cidade de Bezerros, interior de Pernambuco. Escute isso, nunca me esqueci dessa história. Havia um casal que morava quase de frente àquela casa que nós morávamos. E esse casal já vivia junto há cerca de quase 30 anos. Ele havia traído a esposa com essa irmã. E por causa do adultério, ele foi expulso da igreja. Ele e a moça com quem ele havia traído a sua esposa. Escute isso. Eles passaram por um tempo de exclusão, depois de disciplina. E eu me lembro que todas as santas ceias, eles não podiam entrar na igreja. Eles ficavam do lado de fora da igreja. Quando as pessoas muitas vezes ali paravam para falar daquele casal, escute isso, eu nunca me esqueci disso. Eu vi as pessoas dizendo, eles já tinham 30 anos de casado, um filho de 25 anos de idade, escute.
Se morrer, vai para o inferno. Algum tempo depois, um deles veio a falecer. O marido veio a falecer. Ah, agora a irmã fulana está livre. Porque o marido já pagou pelo pecado dela, foi para o inferno. Agora ela pode ir para o céu. Uma igreja sem compaixão. Põe a mão no ombro de quem está do seu lado. E fala assim para ele, me perdoa. Todas as vezes que eu agi com você sem compaixão. Nós precisamos nos mover de íntima compaixão novamente. Quando nós nos movermos novamente de íntima compaixão, sabe o que vai acontecer? A gente vai chorar ao vir para a igreja e ver um banco vazio do nosso lado. A gente vai pensar nas almas que estão morrendo naquele exato momento em que poderiam estar ali do nosso lado, ouvindo a palavra de Deus. Jesus nos ensinou a nos movermos de íntima compaixão. Para terminar, Mateus capítulo 9, versículo 27 diz assim: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. A passagem fala de 2 cegos que pediram para Jesus ter compaixão deles. E eu fico imaginando a quantidade de pessoas hoje que estão fora do seio da igreja, que passaram anos a fio pedindo para que a igreja do Senhor Jesus tivesse compaixão delas, compaixão deles. E o que nós devemos fazer quando alguém precisa da nossa simpatia, da nossa compaixão? A palavra de Deus é muito enfática, o versículo 29, versículo 30 diz: tocou então Jesus os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos daqueles homens se abriram. Por que os olhos daqueles homens se abriram? Porque Jesus se moveu de compaixão por eles. Quando você se move de compaixão pelos outros, você cura os outros. Você cura os outros. Você cura a sua geração. Você cura a tua igreja. Eu aprendo aqui nessa passagem que exercer compaixão traz visão para a vida dos outros. Quando eu exerço compaixão sobre a vida do meu irmão, do meu próximo, eu faço ele voltar a enxergar as possibilidades de futuro. Sabe por que as pessoas se suicidam hoje? Porque elas não enxergam possibilidades de futuro. Se eu me movo de compaixão por essas pessoas, eu abro os olhos delas e elas tornam a ver, elas tornam a ter perspectiva de vida, elas tornam a enxergar a possibilidade de terem um futuro. Mas quando eu ajo sem compaixão, eu impeço as pessoas de enxergarem o futuro. Alguns anos atrás, todo o Brasil e todo o mundo viu quando um rapaz em Manaus sobe uma torre de telefone. Uma torre de telefonia, ele foi expulso da casa dos pais por causa da sua sexualidade. Os pais dele eram cristãos, o expulsaram de casa. Ele passa a não ter mais uma expectativa, uma visão de vida, uma visão de futuro, uma visão de eternidade, uma visão de brevidade. Ele sobe na torre mais alta da sua cidade e se lança lá de cima. Quando você deixa de se relacionar com as pessoas com compaixão, você se torna culpado pela dor delas. Você sabia disso? Nós precisamos acordar. Não é de mensagem de prosperidade que a igreja precisa. A igreja precisa de mensagem de despertamento.
É dessa mensagem que a igreja de Cristo precisa. É dessa mensagem que a noiva do Senhor Jesus precisa. Aleluia. Marcos capítulo 1, versículo 40 a 42, escute. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, e pondo-se de joelhos diante dele, ele dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, coisa linda, rapaz. Movido de grande compaixão, estendeu a mão. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o sacerdote tocou o impuro. A Bíblia está dizendo que o sacerdote quebrou a lei. A Bíblia está dizendo que para manifestar a graça, a compaixão falou mais alto para Cristo. Falou mais alto para Ele. Meu Deus do céu. Nós estamos falando de um homem marginalizado pelo opróbrio de uma doença. A igreja já marginalizou mulheres. A igreja já marginalizou negros. A teologia da prosperidade marginaliza pobres. Porque só tem a bênção quem é rico. A igreja marginalizou os homossexuais. E com eles agiu e tem agido ao longo dos anos com falta de paixão, sem compaixão. E o contexto me fala exatamente de um homem com essa característica, marginalizado pelo opróbrio. Mas a palavra me diz que Jesus não olhou para a sua lepra. Jesus não olhou para aquilo que o marginalizava, Jesus olhou para o desejo do coração dele, para o anseio do coração dele. Nós precisamos ver as pessoas além da casca delas. Precisamos nos relacionar com as pessoas além do estereótipo delas. Precisamos nos apaixonar pelas pessoas de novo, queridos. Precisamos deixar de nos apaixonar por coisas. Precisamos nos apaixonar de novo por almas. Não pode ser mais normal para a gente passar por uma pessoa morrendo na beira de uma calçada e a gente ser indiferente àquilo. Não dá. Na China existe um controle de natalidade, escute isso. As pessoas passam por fetos lançados na beira da rua e agem com muita naturalidade, porque para eles aquilo já se tornou uma coisa comum, normal. Já se tornou normal os cristãos se agredirem pela rede social. Já se tornou normal os cristãos xingarem pessoas que têm um pensamento diferente dos deles. O nosso Congresso Nacional, nós vemos os cristãos brigando. Aqueles que deveriam estar ali ensinando o amor, ensinando a compaixão. O símbolo do cristianismo no ano passado deixou de ser a mão de paz e se tornou uma mão de arma. Aonde está a compaixão da igreja? Aonde está? A Bíblia está falando de um homem que perdeu tudo, até a sua identidade. Quando nós agimos sem paixão com as pessoas, sem compaixão com elas, nós somos instrumentos usados para arrancar delas o mais importante que elas têm: identidade. A maioria das pessoas que entram dentro daquele gabinete que vem de igrejas tradicionais ou que vem do mundo, elas vêm sem a identidade de filhos de Deus. Nós temos uma terrível dificuldade para inculcar na mente daquelas pessoas que Deus as ama, que elas vão para o céu,
se elas entregarem a vida delas para Jesus, se elas se dispuserem a viver uma vida de santidade na presença do Senhor. As pessoas têm dificuldade de ter um relacionamento com Deus. Deus perdeu a referência. Porque aqueles que deveriam ser a referência de Deus na terra, em amor, em compaixão, em misericórdia, em longanimidade, em benignidade, se tornaram uma referência de sem paixão, de sem amor, de sem misericórdia, de sem tolerância, intolerantes. Mas a Bíblia diz que Jesus tocou naquele homem, ele foi movido de grande compaixão e o tornou limpo. Quem é movido de compaixão purifica vidas, limpa vidas, restaura vidas, transforma vidas. Quando nós agimos com compaixão, nós ajudamos as pessoas a resgatarem o seu referencial de quem elas são. Não do que as pessoas dizem que elas são, mas de quem elas são em Deus. Mas você só consegue fazer isso como igreja, como homem, como mulher de Deus, se você viver com compaixão, se relacionar com compaixão. Você vai ajudar a resgatar a identidade de pessoas perdidas. Cidade de refúgio pela infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo isso que a cidade de refúgio tem vivido é por causa de Jesus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Porque é Ele quem tem feito. Não a nós, mas a Ele. Porque Deus tem levantado dentro desta igreja, dentro de outras cidades de refúgio, homens e mulheres movidos de compaixão. Movidos de íntima compaixão. Olha para quem está do seu lado, diga: a igreja de Cristo recebeu uma missão. E essa missão só será cumprida se for exercida com compaixão. Sem compaixão a gente erra o alvo. Sem compaixão a gente perde o propósito de existir. Sem compaixão a gente deixa de viver uma missão. Tem que ter compaixão. Tem que ter compaixão. Deixa eu ler para você algo que moveu muito o meu coração. Abre aspas. Digamos que em plena guerra do Vietnã, presta atenção aqui, você seja o capitão de um grande porta-aviões que navega o mar do sul da China. De repente, sua tripulação o alerta que um avião sul-vietnamita está se aproximando e pedindo socorro. Preste atenção. O seu porta-aviões, o porta-aviões que você é comandante, é um porta-aviões que está defendendo o norte vietnamita. Escute, preste atenção. De repente a tua tripulação te avisa que um avião do teu inimigo está se aproximando e pedindo socorro. A aeronave está sem combustível e precisa descer no seu deck ou cairá no mar. O piloto que está a bordo diz que junto com ele está a sua esposa e 5 filhos que estão fugindo do Vietnã do Norte. Só há um problema, narra a história verídica. Não há espaço para o porta-avião pousar, nem tempo para movimentar as aeronaves que estão no deck. O que você faria?
que você faria? Eu vou lhe dizer o que o comandante fez. Ao passar por essa situação, o comandante mandou empurrar 3 aviões de milhões de dólares no mar. Ele ouviu seu coração e provou ser um grande líder. Quanto vale uma vida humana para você? Quanto vale? Para ele não importava se aquele avião tinha como piloto um inimigo com sua mulher e seus 5 filhos. Eram almas, eram vidas. O que seria um avião de milhões de dólares, ou melhor, 3, lançados no mar? O que seria? Ele não pensou 2 vezes, Alan. Ele lançou os 3 aviões de milhões de dólares no mar. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Meu Deus do céu. Marcos 8, 1 e 2. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Ele nos ensinou como nós devemos nos mover. Ele nos ensinou como nós devemos viver. Ele nos ensinou como nós devemos nos relacionar. Eu tenho um grande problema. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiz capelania. Eu fiz capelania hospitalar, funerária e de presídio. Eu tenho muita dificuldade de fazer a capelania hospitalar. Tenho muita dificuldade. Por quê? Porque eu não consigo lidar, muitas vezes, com o sofrimento das pessoas. Eu sofro demasiadamente. Eu me lembro uma certa feita que nós fomos no Hospital do Câncer visitar a mamãe de uma ovelha que estava perecendo por causa de um câncer de mama, e nós passamos pela ala infantil para chegar até ela. Eu quase morri ali na ala infantil. Quando eu vi a situação daquelas crianças. Que a gente já sente a empatia, né? Em ver um adulto, quando você vê uma criança. Nós precisamos nos comover mais. A gente chora com o filme romântico, mas não chora com os noticiários que são reais. A gente chora com o que é passageiro, mas pouco se importa com o que é eterno. Quando a igreja perde a compaixão, ela perde almas, queridos. Todas as vezes que você vem para a igreja e você não traz um pecador, você está dizendo, eu não tenho compaixão. É a mesma coisa quando um coração bate, para de bater. Todo o corpo morre. Todo o corpo morre. Quanto mais pessoas dentro da igreja movidas sem paixão, sem compaixão, existe um grande risco daquele corpo de Cristo morrer, perecer. E eu concluo com essa palavra: sempre há a possibilidade de uma escolha. Sempre. Sempre há. Qual escolha você tem feito? Pastora, eu não tenho sido uma pessoa que tem me movido muito com compaixão. Passou. Hoje você está ouvindo uma palavra que está sacudindo você. Sacudindo suas estruturas, suas inspirações, suas motivações.
A minha pergunta é: qual escolha você fará a partir de hoje? Qual escolha você fará?